Meus irmãos, eu separei hoje o capítulo 3 do livro de Daniel. O capítulo 3 do livro de Daniel. Eu queria que vocês abrissem aí e que a gente colocasse lá na tela para que as pessoas pudessem acompanhar conosco. Capítulo 3 do livro de Daniel. Os irmãos que estão em casa certamente podem abrir suas Bíblias também no capítulo 3 de Daniel, e se for possível seguir conosco também, fica à vontade, pode fazer como lhe parecer melhor, mas eu queria que nós abríssemos no capítulo 3 e acompanhássemos algumas palavras que estão nesse capítulo, algumas referências, algumas expressões que vão nos ajudar a pensar coisas importantes para a nossa vida hoje, para o nosso momento hoje. E nós vamos ter logo mais um momento de oração em alguns assuntos importantes que nós vamos tratar aqui. Então é importante que a gente entenda esta passagem bíblica e possa orar a partir da compreensão de alguns pontos que estão nessa passagem bíblica. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor criou uma estátua especial, uma estátua de ouro, e a colocou em determinado lugar. Verso 2, diz assim, então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o Nabucodonosor tinha levantado. Então o que o Nabucodonosor fez? Ele criou uma imagem e depois ele convocou toda a liderança da nação, todos os responsáveis por algum segmento da nação, e queria que todos fossem até o local da imagem e fazer uma consagração daquela imagem, daquele monumento. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar, o que nós consagramos em nossas vidas? A que nós consagramos nossas vidas? Como é que nós nos relacionamos com os objetos que nós consagramos, ou o que nós permitimos que consagrem as nossas vidas? Então a palavra hoje é aqui, consagração. A que nós consagramos nossas vidas? Isso é importante. Depois, com o andar da carruagem, vocês vão ver outras coisas interessantes. Então o rei Nabucodonosor queria todo mundo ali com esse compromisso de consagração. Então veja o verso 3, vamos lá. Diz assim: então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros, todos os oficiais da província, para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Então o que eles fizeram? Eles se reuniram para fazer exatamente o que havia sido pedido a eles, que se consagrassem ali perante aquela imagem, e que consagrassem aquela imagem ao propósito para o qual ela foi criada, que era na verdade referente ao rei Nabucodonosor. Verso 4, diz assim: nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. Então o arauto fazia uma proclamação a todos os que estavam ali, representando tribos, raças, nações, e vocês vão vendo de fato quem que representa aquele que diante dele estarão todas as tribos, raças e nações, todo joelho se dobrará. Então você já vai vendo que muitas vezes a gente é chamado a considerar a consagração de algumas coisas que estão bem distantes daqueles diante do qual todo joelho se dobrará, né? Então vai vendo isso aí, Verso 5: no momento em que ouvirdes o som da trombeta, o pífaro, a harpa, a cítara, o saltério, a gaita, os foles de toda sorte de música, vós vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Então aí aparece a palavra adoração a uma situação que o rei levantou, e as pessoas então todas tinham que se dirigir àquele lugar e ao som da música. Ora aí o louvor que se apresentava para preparar as pessoas para fazer aquela
adoração. Então já vê que desde os tempos antigos, como que o louvor era usado para promover e inspirar a adoração de um elemento que aí parecia um elemento de culto, que todas as pessoas tinham que se prostrar e adorar a imagem de ouro que o Nabucodonosor levantou. Pense se tem alguma correlação conosco hoje. A que o nosso louvor nos conduz? Em que direção o nosso louvor está nos conduzindo? Quando louvamos, queremos que aconteça o quê? Então, qual é o objeto da nossa adoração? Qual é o objeto do nosso louvor? A que consagramos as nossas vidas? Isso é importante. Veja o verso 6. Então, qualquer que se não prostrar e não a adorar, será ao mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Ou seja, quem não aceitar essa adoração, vai ter uma consequência. Vai fazer o quê? Vai ser lançado numa fornalha, ou seja, vai ser exterminado. Essa é a ideia, não é? Lançado numa fornalha de fogo ardente. Para quê? Para ficar ali fazendo um tempo de descanso? Não. De fato, quem não fizer do jeito que o rei está mandando fazer, vai sofrer uma consequência drástica, grande. Então, o verso 7, veja lá. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda a sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas, e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, vai, outra vez aí, quando houver essas condições aí satisfeitas, todas as pessoas vão se curvar diante desse elemento de adoração. É importante a gente falar assim, quais são os elementos de adoração que estão no universo das nossas vidas? Você já ouviu a pessoa assim, rapaz, eu adoro o ovo cozido, já viu? Parece simples, mas a gente elege objetos de adoração. Mesmo que a gente não tenha consciência, a gente começa a ter algumas coisas na vida que tomam o lugar, a prioridade, o primeiro lugar. Quando a gente pensa assim, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, é muito importante essa segunda frase, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas. O que o escritor bíblico está dizendo? Estabeleça uma prioridade, estabeleça aquilo que vem em primeiro lugar, e siga nessa métrica, para que você tenha a bênção de estar fazendo a coisa segundo a vontade de Deus, o propósito de Deus, segundo a sua justiça, né? Então, verso 8, ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Olha o que aconteceu, naquele momento, então, quando todos deviam fazer aquilo, parece que alguém destoava, alguém não estava muito de acordo com aquilo. Então, os caldeus, que eram da Babilônia, chegaram lá e acusaram perante o rei os judeus. Esses judeus tinham sido aqueles que tinham sido levados escravos para a Babilônia. Junto com Daniel, tinham seus companheiros, né? Então, veja o verso 9, diz assim, ó, disseram ao rei Nabucodonosor, ó rei, vive eternamente, né? Há uma referência importante ao rei, a consideração do rei como uma entidade eterna, né? Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Ou seja, as pessoas chegaram lá e disseram, olha rei, o senhor fez um decreto, e quando fosse cumpridas as condições, todos teriam que fazer isso. Verso 11, diz assim, e qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo. Então, os líderes se aproximaram do Nabucodonosor e disseram, olha, o senhor fez um decreto, o senhor disse que se acontecesse alguma coisa semelhante ao que está acontecendo, as pessoas seriam lançadas na fornalha de fogo ardente. É importante, essas leituras são boas porque a gente vai
compreendendo o que acontece no passo a passo, e depois a gente nunca mais esquece. A gente nunca esquece depois que a gente faz essa leitura, e aquilo fica guardado na mente da gente. Importante agora é como que a gente aplica isso na vida da gente, porque isso aí está escrito lá antes de Jesus nascer, mas tem repercussão para nós aqui e agora. Faz sentido? Então, de que maneira a gente aplica isso ao viver diário? Veja o verso 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Então, esses indivíduos que foram levados cativo, eles se destacaram. E, na verdade, a Babilônia, quando quis fazer o transporte dos que estavam em Judá, ela escolheu jovens de boa capacidade, pessoas que fossem ensináveis e que tivessem condições de exercer cargos importantes na Babilônia. Então, dentre estes estavam esses amigos de Daniel aí, estavam esses três aí. Estes homens que o Senhor colocou para administrar as coisas do Senhor, eles estão distantes do que o Senhor mandou fazer. Eles não servem os deuses do Senhor, eles servem outros deuses, não adoram os seus deuses, e nem adoram a imagem que o Senhor levantou. Então, por exemplo, aqueles moços, eles estavam ali, eles estavam debaixo de um cenário, mas eles tinham uma convicção dentro dos seus corações, diferente daquilo que eles estavam sendo chamados a fazer. Veja como que se desenrola essa história. Verso 3, Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Já o rei agora fica furioso, porque as pessoas não estão fazendo do jeito que ele, né? Você já ficou furioso quando as pessoas não fizeram as coisas do jeito que você gostaria? Já ficou furioso quando as pessoas não fizeram as coisas do jeito que você imaginou, ou do jeito que você organizou para ser? Muitas vezes a gente vai ter esse mesmo sentimento desse rei, irado e furioso. Você já ficou com raiva? Quando você fica com raiva, muitas vezes você perde o controle, você perde o bom senso, você perde a lucidez. O rei tinha chamado esses moços para trabalhar no reino, tinha dado para ele cargos importantes, e agora, por conta dessa questão, o rei muda de opinião e vai ser cheio de raiva, porque eles não fizeram do jeito que o rei queria que fosse feito. É muito importante quando a gente está sob o comando de alguém, sob a liderança de alguém, e a gente enfrenta situações que geram, às vezes, esse sentimento reativo. Isso que aconteceu com o rei lá foi um sentimento reativo, porque eu sou o rei, eu sou a autoridade, e se não fizer do jeito que eu quero, está errado. É um problema. Então, esse rei passou por essa experiência. Depois, lá na frente, vocês vão ver o que aconteceu com esse rei. Muito interessante o texto, para a gente poder aplicar a vida da gente. Verso 14, diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? É verdade isso? Aí agora era a chance do indivíduo falar: não é nada disso, os caras fizeram uma fofoca aí, nós estamos contigo. Né? Olha o que eles fizeram, o contrário, olha só, verso 15: agora pois estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, aí ministro de música, o pessoal tocava muito instrumento, né? Daí então, agora, quando você ouvir tudo isso, você está disposto a prostrar-se, a adorar a imagem que eu fiz? Porém, se você não adorar, você vai ser no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus de vós que poderá vos livrar das minhas mãos? Então, eu sou a autoridade, eu sou o Deus. Quem é que pode livrar você da minha mão? Então eu estou te dando aqui uma visão. Eu sou o Deus da sua vida. Quem que é o Deus da sua vida? Aquele ali disse: quem é o Deus que pode livrar você da minha mão? É muito interessante quando a gente tem a sensação de que não há nada que a gente possa fazer.
porque parece que as circunstâncias viraram o Deus poderoso da nossa vida, e nos anulam, e nos eliminam. Então é complicado. Então esse rei se sentia na condição de poder dizer para ele: ó, você vai fazer isso, porque não tem Deus nenhum que possa livrar você da minha mão. Olha, isso é uma situação delicada, quando você tem uma convicção, está no cenário adverso, e você não quer negar a sua fé, mas tem um poder que te obriga a negar a sua fé, e diz que você tem que obedecer, porque não há Deus nenhum que possa te livrar. Aí você diz assim: será que o meu Deus pode interferir na minha vida no meio dessa adversidade? Será que eu posso contar com Deus no meio dessa dificuldade toda? Ou eu devo ceder e me acomodar ao que esta circunstância está me chamando a fazer? Isso na vida a gente sempre vai ter que tomar algum tipo de decisão, porque a gente sempre vai ser confrontado de alguma maneira. Aí estava um confronto, 3 jovens que tinham sido chamados pelo rei para ocupar lugares importantes, e agora, por conta da sua fé, estavam colocados em xeque ali, poderiam ir para a fornalha de fogo ardente. E segundo a teoria do Nabucodonosor, nenhum Deus poderia livrá-los desse julgamento e desse juízo. Haverá um tempo quando você terá que fazer uma escolha importante na sua vida, uma escolha decisiva. Haverá um tempo quando você terá que fazer uma escolha. Às vezes não é uma situação difícil de fazer essa escolha quando não tem consequências mais drásticas, mas quando você está diante de uma situação que você pode perder o bem mais precioso da sua vida pela sua fé. Qual é o bem mais precioso da sua vida? É a própria vida. Se você pode perder a própria vida por causa da sua fé, que é mais fácil, preservar a vida ou negar a fé? Em geral, as pessoas vão preferir negar a fé. Por isso que o caminho da salvação é um caminho estreito, e são poucos os que entram, porque quando chega um momento decisivo, a fé provada, ela pode não resistir, ela pode fraquejar. Então a gente tem que estar sempre pedindo: Senhor, livra-nos do mal. É por isso que existe essa oração: livra-nos do mal, porque numa situação como um mal dessa natureza, se você não foi livrado disso, pode ser que você vai ter que enfrentar situações para as quais você não vai se sentir preparado, nem você, nem eu, nem ninguém. Então uma meditação dessa deve nos tocar e fazer a gente refletir: que tipo de preparo eu devo ter para enfrentar tempos difíceis? Que tipo de fé eu devo desenvolver para enfrentar tempos difíceis, para enfrentar situações adversas, para enfrentar consequências? Então o cristianismo exige dos seus adeptos, dos seus seguidores, aquelas pessoas que vão construir uma fé robusta, capaz de enfrentar momentos difíceis. Porque cristianismo não só uma prosperidade, que eu sou crente, então Deus vai me abençoar, vou comprar um iate, vou navegar para as ilhas lá, não sei de onde, e você aí é a pessoa mais bem-sucedida, todo mundo vai bater palma para mim, onde eu passar, todas as pessoas vão fazer uma misura para mim. Esse é um lado do evangelho mais cor-de-rosa. Mas se você pensar naquele evangelho onde as pessoas têm que enfrentar situações difíceis, como enfrentaram caverna de leões, como enfrentaram fogueiras, como enfrentaram cruzes, como enfrentaram perseguições, e a Bíblia diz: dos quais o mundo não parecia honrar, né? Não tinha a honra do mundo. Então são momentos difíceis. Então na leitura da Bíblia tem que pensar: eu estou preparado para responder com a minha fé a uma situação que me confronte? E não pense nesses extremos não, mas pense no dia a dia, no seu trabalho. É uma situação ali que, se você não fizer, você vai ficar mal na fita. Pense nestas coisas, de como você precisa sabedoria de Deus para se conduzir nessas situações que são muito complexas. Então Deus
tem que colocar na sua vida, no seu coração, a sabedoria do alto, para você ser como Salomão. Eu quero uma sabedoria para saber governar. Governar o quê? A minha própria vida. Tem gente que vai até o limite do precipício e depois quer voltar, mas tem uma multidão empurrando, aí é mais difícil. É melhor você ficar longe do precipício. Pense com antecedência os caminhos que você vai escolher, para você não chegar num extremo que você não tenha condições de enfrentar. Isso ajuda a gente a refletir sobre o nível de cristianismo e de fé que a gente adota. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Faz? Então, veja então o que vai acontecer no verso 15. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, o que eles responderam? Assim: ó rei, responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Eles não tinham que responder, eles entenderam assim. Sabe por quê? Nós temos um posicionamento, nós temos uma definição de vida. E olha o que significa essa definição de vida. Veja o verso 17. Se o nosso Deus, olha só, preste atenção nisso aqui. A leitura da Bíblia é muito importante e a gente tem que fazer umas paradas de vez em quando para a gente fazer perguntas para a gente mesmo. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Então é uma fé que transcende o corriqueiro. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele não está nem pensando se Deus vai me livrar, não é se Ele quiser. Então eu estou disposto a viver debaixo da sua vontade. Aí é uma coisa difícil. Eu digo para vocês que é difícil, porque quando a gente não está na prova, a gente não sente problema. Mas você vai sentir problema quando você estiver na prova, no meio da prova. Aí é que você vai dizer: se o meu Deus, aí é o meu Deus, a quem eu sirvo. Aí não tem essa coisa de ser uma teoria, aí é uma coisa de ter um relacionamento. Eu e o meu Deus temos algo a enfrentar juntos, e Ele está comigo, e a Bíblia diz que Ele vai comigo em todas as minhas instâncias, e eu acredito na presença dEle em todas as minhas, então Ele poderá me livrar. Então você já ouviu falar em livramento? Já viu? Livramento. Quando você tem um livramento, uma situação acidental aqui, acolá, é bom, é bonito, você dá até um testemunho. Mas numa situação extrema, você crê no livramento de Deus, quando tudo está contrário, aí é um momento muito difícil. Por isso que a gente tem que ter uma fé robusta, porque vai chegar um momento que você tenha que tomar decisões, e decisões que não dependem do Nabucodonosor, não depende de ninguém, depende do seu relacionamento com Deus. E você chegou diante de Deus, e você diz: o meu Deus, a quem eu sirvo, tem um relacionamento comigo e eu com Ele, que vai me dar livramento, se for necessário livramento. Se não, é como Jesus orou no Getsemane: Pai, se é possível, passa de mim esse. Quantas orações você tem que fazer? Pai, se é possível, passa de mim esse. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Faz sentido, gente? Então veja lá o verso 18, olha só. Vamos ver o desenrolar. Se não acontecer isso, se não, fica sabendo, ó rei. Fica sabendo. Olha a coragem. Fica sabendo que não serviremos a teus deuses. Não é porque os caldeus vieram aqui te dizer não, nós estamos dizendo: não faremos isso. Quando você se posiciona de uma maneira tão decisiva, desse jeito, você está disposto a tudo, está disposto a morrer pela sua fé. Por isso que é bom ler Hebreus 11 todinho, porque diz lá: pela fé fizeram isso, moveram isso, fizeram, do meio para frente, pela fé morreram pela espada, morreram na fogueira, foram cerrados ao meio. Então, pela fé tem coisas que você faz que são maravilhosas, mas pela fé tem coisas que você faz que significa liquidar com a sua vida terrena para fechar a fatura e ir para o céu.
Era aquilo que estava acontecendo com esses moços aí, ó. Nós nem adoraremos a imagem de ouro que tu levantaste. Imagine jovens como Sadraque, Mesaque, dizer assim: nós temos um posicionamento sobre a nossa vida de não assumir compromissos escusos ao reino de Deus, diferentes do reino de Deus. Não precisa ser nem questão de adorar, isso é questão outras, do dia a dia da vida. Um crente que sabe a sua posição, que sabe sua relação com Deus e que está disposto a assumir a sua posição. Isso é diferente de você ser uma pessoa que, quando é conveniente, é crente, quando não é conveniente, escapa daqui e daquela. É o que acontece conosco na maioria das vezes. A gente vai ajustando a vida às possibilidades, porque a gente quer viver o politicamente correto. E não estou dizendo que seja errado, mas existem posicionamentos que têm que estar dentro da gente e tem que ser algo produzido por Deus na vida da gente. Não é algo que é uma acomodação religiosa, é uma relação com Deus e que faz a sua vida ser capaz de dizer não ao que é contrário à vontade de Deus. É difícil, não é? É fácil isso? É fácil? Não é, gente, não é. Então nós temos que nos preparar espiritualmente, a gente tem que orar, tem que depender de Deus, tem que estudar a história desses indivíduos do passado, para que a gente possa formar um juízo. Que tipo de crente nós queremos ser, que tipo de crente nós queremos que a nossa igreja seja, e assim sucessivamente. Não é que somos melhores ou piores do que ninguém, mas é uma consciência. Nós queremos que a nossa vida reflita a palavra, o poder de Deus, a graça de Deus, né? E nós temos muito que crescer nisso aí, muito que desenvolver. Mais importante é que a gente não seja amanhã pior do que hoje, que a gente seja amanhã melhor do que hoje, e de cada dia a gente busca o aperfeiçoamento da fé, né? Crescendo em tudo, na presença de Deus, né? Veja o verso seguinte, verso 19, olha. Então Nabucodonosor se encheu de fúria outra vez. Olha, quando você contraria uma pessoa que supostamente tem poder sobre você, olha como a pessoa fica, encheu-se de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele ficou transtornado, porque não foi aceito do jeito que ele gostaria de ser aceito, não foi respeitado, vamos chamar assim, do jeito que ele achava que todo mundo devia respeitar. Ordenou que acendesse a fornalha, e olha o que aconteceu, não só acendesse a fornalha, mas fizesse o quê? Aumenta 7 vezes mais o fogo da fornalha. Ou seja, eu quero mostrar para essa pessoa aí, para esses 3 aí, quem é que manda nesse negócio, quem é que tem autoridade. E agora aqueles 3 moços, no meio dessa situação, imagina, o que eles deviam estar sentindo? Se fosse eu ali, se fosse você, que força espiritual nós teríamos para enfrentar uma adversidade? A gente às vezes sucumbe numa tentação desse tamanhozinho, tentaçãozinha besta, a gente sucumbe. Imagine numa situação decisiva como essa, a gente passa dificuldade, não passa? Então a gente olha para isso e fica pensando, tenho que aperfeiçoar a minha dependência com Deus, porque numa situação decisiva, só Deus pode me livrar, só Deus pode me proteger, só Deus pode me guardar. Ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, o que diz o salmista? Eu não temerei mal algum. Por quê? Não é porque eu sou forte e poderoso, é porque tu estás comigo. Por que esses meninos enfrentaram isso? Porque eles disseram, o Senhor Deus está conosco, e nós não vamos mudar nosso posicionamento por causa das circunstâncias. É muito importante a gente entender esses detalhes, porque isso deve nos inspirar a aperfeiçoar nossa vida espiritual, não somente para enfrentar as adversidades, mas para ter sabedoria de não estar em situações que possam exigir de nós decisões ou posicionamentos que nós não tenhamos condições de fazer. Então, sabedoria para conduzir a vida. Se a gente
escolhe com dedicação os caminhos e tudo, e vai nos caminhos do Senhor, muitas vezes o livramento do Senhor se dá pela nosso bom senso, nosso equilíbrio, nossa capacidade de evitar entrar nos caminhos que certamente vão produzir isso. Então, guarda o jovem o seu caminho. Como guardará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é um preparo espiritual que a gente tem que desenvolver, e é difícil. Se fosse fácil, era bem tranquilo, mas é difícil. Ser crente, sincero e verdadeiro, hoje, no mundo que nós vivemos, exige de nós um preparo muito mais profundo do que normalmente se exigia de gerações anteriores. Por quê? Porque hoje, cada vez mais, precisamos ter um preparo espiritual para viver os tempos difíceis. A Bíblia diz, nos últimos tempos, surgirão tempos difíceis. Então esse pode ser um tempo considerado últimos tempos, porque cada vez mais a fé vai sendo diluída. Por isso que a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Por conta das dificuldades que são muitas, né? Verso seguinte, ó. Então, ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, quer dizer, você não vai fazer do meu jeito? Não, então você vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Pense no que estava passando no coração desses moços. Como é que eles estavam se sentindo numa situação tão extrema? Mas veja o verso 21. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha. Então foram amarrados, foram lançados na fornalha. Veja o verso 22. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ou seja, o negócio era tão terrível, que até os caras que foram levados para dentro da fornalha ficaram prejudicados. Eles foram lançados lá. Às vezes a gente está vivendo e lançado numa situação adversa, contrária. Mas olha o que acontece dentro daquela situação. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E como é que eles caíram lá dentro? Atados. Como é que eles estavam do lado de fora? Atados. A situação era toda contrária, estavam, vivendo um aprisionamento, vivendo um confinamento. E eles são lançados na fogueira para eliminar todas as possibilidades, e atados ainda lá dentro, né? Olha o que aconteceu com eles, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou. Aconteceu alguma coisa que o rei não esperava. Aconteceu alguma coisa que fugia ao controle dele. Aconteceu alguma coisa que o testemunho daqueles moços provocou nele. Olha o que aconteceu. Levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: rei, é verdade, nós lançamos 3 homens atados dentro da fogueira. E o rei falou: mas não é possível. Veja o verso 25. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Não era ele o Deus? Agora ele diz que tem outro semelhante ao filho dos deuses. E ele está impressionado porque os outros foram lançados lá, todos atados, e agora estão andando soltos. O que aquela fornalha queimou na verdade? Queimou as amarras que eles tinham feito, queimaram o que atava as suas vidas. E agora eles estão caminhando numa situação adversa, porém com um aspecto de vitória. Veja o que aconteceu depois disso. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego,
servos do Deus. Olha aí, até então ele dizia: você vai se ajoelhar aqui porque o seu Deus sou eu. Agora, pelo testemunho deles, olha o que o Nabucodonosor disse: olha, vocês são servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Agora o rei muda a compreensão da fé e da vida espiritual daqueles 3 meninos. Olha o que acontece no verso 27. Olha lá, ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Então aconteceu ali um milagre. Aí você canta aqui, Deus de milagre, né? Não canta aqui? A gente não canta isso aqui? Como é que chama o hino? Deus de milagre, como é que é? Meu Deus é um Deus de milagre. Pronto, até aí nós cantamos isso aqui. Cantamos isso aqui? Não, nós cantamos nessa igreja. Essa igreja canta isso. Meu Deus é um Deus de... Aí está uma tríade aí que experimentou isso na carne. Meu Deus é um Deus de... Então o rei poderoso que era, olhou para aquilo e: rapaz, não pode, é o Deus deles, é que é o Deus de milagre. Eu não sou nada na frente desse negócio aí. Isso aí, eu só sou um cara prepotente, arrogante, orgulhoso. Mas quem é Deus mesmo nessa história é esse aí. É esse que é o Deus. Então a gente, quando a gente é orgulhoso, às vezes prepotente, arrogante, né? Então a gente tem que parar e falar assim: é esse que é o Deus. É esse que te salva da fornalha. É esse que te encontra na cova, como Daniel estava. E Daniel, o povo lá tinha esse negócio de jogar na cova, jogar na fornalha, matar os... E Deus foi para eles um Deus de milagre, Deus de proteção, Deus de preservação. Eu fico impressionado com isso. Nada se queimou na vida deles ali, nada. Sabe por quê? Porque Deus não queria só mostrar para o rei algum poder sobre o fogo, mas mostrar que aqueles moços tinham uma vida que lhes garantia entrar no meio de uma adversidade e sair ilesos daquilo por causa da bondosa mão de Deus. Então isso nos deve inspirar a pensar assim: eu quero não só cantar que meu Deus é um Deus de milagre, eu quero viver crendo que o meu Deus é um Deus de milagre. E quando as coisas estiverem ruins na minha vida, adversas na minha vida, eu quero saber que o meu Deus vai estar do meu lado, vai estar olhando para mim, e eu quero ter uma vida tal que possa estar vinculada com Ele, sem a dificuldade de crer que Ele pode estar acima e além das nossas circunstâncias, né? Então, veja o verso 28, diz assim, ó: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mudou alguma coisa na história daquele momento que eles estavam vivendo? Mudou muito. O que mudou? Mudou que até então o rei dizia: eu sou o Deus. E agora ele está dizendo: não, o Deus é o Deus do Mesaque, do Abednego, do Sadraque. É o Deus deles que é o Deus, não sou eu. Então o testemunho daqueles meninos, se eles tivessem negado lá, se eles tivessem adorado lá, o rei continuaria sendo o rei? Continuaria. Ele continuaria com a ideia de que ele era o Deus? Continuaria. Mas foi o testemunho desses meninos, dispostos a enfrentar as adversidades, que fez que o rei mudasse de opinião, mudasse de visão, mudasse de entendimento. E ao mudar de entendimento, ele não somente mudou a percepção por causa do testemunho deles, como ele disse: vamos mudar também a legislação do reino, porque o que esses meninos fizeram aqui
inspira a gente a fazer coisas grandiosas, diferentes. E olha o que ele diz: enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar a qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Então eles preferiram, eles fizeram uma escolha. Agora veja o verso 29, como que termina isso: portanto faço um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque, olha aí, olha a mudança radical que aconteceu por causa da postura de um crente que enfrentou as adversidades. Eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer, mas estou dizendo que quando acontece isso, o evangelho é engrandecido, o poder de Deus é manifesto. Então, seja despedaçada as suas casas, que disser blasfêmia contra o Deus, que essa pessoa que disser blasfêmia contra o Deus desses meninos, seja despedaçado, suas casas sejam feitas de monturo, porque não há outro que possa livrar como este. Quando você pode demonstrar na sua vida um livramento do Senhor, que é inquestionável, vira um testemunho poderoso, não vira? Vira um testemunho poderoso. Então foi isso que esses meninos fizeram. Eles se posicionaram, eles acreditaram que Deus era capaz de sustentá-los, eles pagaram o preço da exposição e eles se transformaram num testemunho. É aquela palavra do Davi, não é? Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e tirou-me do fundo do poço e colocou uma canção na minha boca, limpou meus olhos da lágrima, firmou meus pés sobre a pedra. Muitos verão isso e glorificarão o seu nome. É o testemunho daqueles que, passando pelas adversidades, experimentam o poder de Deus e demonstram essa experiência na vida cotidiana, sem arrogância, sem prepotência, sem nada. Só Deus fala através deles, e fala de uma maneira que é inquestionável. Deus está nesse negócio, né? Então veja lá, então, suas casas sejam feitas montura, né? Aí o verso 30, que é o que encerra aqui a nossa história. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da... Como é que começa a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego? O rei dando para eles a oportunidade de eles serem gestores no seu reino. Como é que evolui? Eles são questionados, eles vão para a fogueira, eles saem da fogueira. Como é que termina? Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então o que acontece no final das contas? O Senhor tirou eles daquela situação e usou a circunstância todinha que era para destruí-los, em circunstâncias que se voltaram a favor dele. O que aconteceu com José no Egito? Quando os irmãos dele chegaram lá e descobriram que era... E terminou a conversa, o José dizendo assim: vocês intentaram o mal contra mim, quiseram me destruir, mas Deus transformou o mal em bem. O que aconteceu com esse menino? Deus transformou o mal em bem. Mas nessa trajetória tem que haver uma identidade, um comprometimento, uma experiência de fé que transcende o dia a dia, o cotidiano e a superficialidade da fé. É preciso ter um mergulho mais profundo nas águas do Senhor, né? Navegarei no oceano do Espírito. É isso, é encher-se do poder e da graça de Deus. Faz sentido, gente? Faz? Então vocês não vão esquecer mais essa história, né? Vão? Então leve para toda a sua vida a história desses 3 rapazes que foram usados nas mãos de Deus, tá bom? E que sirvam de inspiração para nós. Eu não acredito que qualquer de nós tenha essa fé que remova essas montanhas desse jeito, porque a gente só vai saber se tem ou não na prova, no meio da prova. Mas que Deus nos habilite a sermos homens e mulheres segundo o seu coração, para que a gente possa vencer as adversidades da vida. Tá bom, meu irmão?